mundo, qual o país mais avançado em leis ambientais? Os Yanomami. É. Nenhum Estado-nação é avançado em termos Mas ambientais. aqueles acordos não são cumpridos? Aquele assinado em 2015? Pode dizer a Nova Zelândia. Eu acho a Noruega pode dizer que eles têm para eles mesmos, mas eles estão emitindo carbono com exploração de petróleo, produzindo agrotóxico. Nenhum país hoje tem uma legislação realmente adequada por o que a gente necessita. Porque o que a gente necessita tem que estar além dos países. É por isso que os acordos, por isso que a ONU deveria ser uma agência tão importante para a COP, né? A COP que vai ter o ano que vem, que a Convenção das Partes para o Clima, deveria ser feito pelos, digamos, um acordo entre todos os países para que a gente cuidasse do planeta. Os países não estão conseguindo resolver isso. Então, acho que a gente deveria entregar para o Zulu se reunir com os Yanomami e chamar os povos da Sibéria, os povos que vivem com a terra, fora das marcações dos Estados-nações, delimitados por seus exércitos, para ver como é que salva a humanidade. Tipo um conselho Jedi dos povos indígenas. Esse seria a nossa salvação diante dos impasses seguidos das convenções da ONU. Parece que a ONU, a gente teve a Rio 92, que deu tanta esperança, e depois teve o Acordo de Quioto, aí Acordo de Paris, e os anos passam e as coisas ficam piores. É um desafio tremendo. Será que o Estado-nação, será que os estados, os países nessa organização conseguem lidar com seus interesses individuais de suas elites ou os interesses dos humanos com o planeta? Essa é uma questão. Mas no equilíbrio ele resolve, né? E a gente não sabe, porque daí os russos estão com uma opinião, os americanos estão com outra. Aí o Lula fala, a gente tem uma matriz energética mais limpa, mas a gente vai explorar petróleo na foz do Amazonas. A gente não dá mais. Ou o Correia também, que teve um plano, quando ele era presidente do Equador, de não explorar petróleo na Amazônia para ter uma compensação. O único governante, parece, que está com uma fala potente nesse sentido é o Petro da Colômbia, que decidiu não explorar mais petróleo na Amazônia, a diminuir a mineração predatória. Essas são questões importantes, né? E isso, infelizmente, essas convenções da ONU, onde os países se reúnem, liderados pelas corporações, e aonde as vozes, que eu acho muito importantes, que são aquelas vozes dos defensores ambientais, né, daquelas pessoas que protegem efetivamente o planeta, elas não se fazem presentes nesses debates. Elas deveriam ser. Mas por quê? Não são chamados? São excluídas. Então não são chamados. Elas são chamadas para passear fora. Aí elas lutam e se mobilizam, mas elas, na hora da decisão, elas são excluídas. E quem faz a decisão, as tomadas de decisões, elas estão muito mais ligadas a interesses pessoais, econômicos, de corporações, do que aqueles para a nossa sobrevivência. Isso é muito sério. Porque isso está levando a um colapso. E a gente deveria realmente ter uma nova forma inclusive de representação política nesses estados. Pior é que nós passamos a Covid, que foi um grande período para se pensar, né? Se repensar. Todo mundo se recolheu, ficou em casa. Eu tive uma parte da Covid aqui em Salvador, eu frequentava muito o Porto da Barra para nadar, que estava aberto para fazer natação. Depois fecharam. Não, para nadar podia. Podia? Podia fazer esporte náutico, não podia ficar na areia, né? Então eu ia fazer natação, exercício físico e saía. Que coisa tão linda, que paraíso. Eu nadava em cima de tartarugas, olhava aquela praia maravilhosa, ficavam os pescadores só que tinham acesso. Eu disse, onde é que estava esse lugar? A natureza voltou, em 6 meses a natureza voltou. A água ficou branquinha. Branquinha. A gente parecia agora, você falou do Farol da Barra, domingo próximo agora, vamos marcar para a gente nadar lá.
Tem um cantinho ali no farol.